ter um objetivo, traçar uma rota, superar obstáculos. E não foram poucos. Mas ela chegou onde ela sempre sonhou. E ela resolveu compartilhar essa história em um livro. Ficou curioso, né? Mas antes da gente começar esse bate-papo, você já sabe. Deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E não esqueça de ativar as notificações. Tem muita gente boa passando por aqui. Um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom, permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Agora sim a gente vai começar nosso bate-papo aqui. Como eu falei, ela conseguiu chegar lá no objetivo dela, mas não foi fácil, né, Dani? Não foi, né? Não, com certeza não, Darcy. Obrigada por me receber, muito feliz de estar aqui hoje. E é como você comentou, né? Assim, é uma jornada, né? E quando a gente para pensar em tudo pelo que a gente passou e como que cada um de nós tem uma história para contar, e quando você coloca isso num livro, você vê o quanto você pode, sim, passar a sua mensagem e ajudar uma outra pessoa. E foi com esse intuito que eu acabei, né, externando tudo isso ali no papel e tem sido incrível, assim, tem sido muito recompensador. Compartilhar sua história, né? Com certeza. Mas vamos começar, que eu sei que a gente tá lá, às vezes a pessoa conhece a gente já lá no final desse percurso, né? É verdade. Mas esse percurso começou lá atrás, né? Sim. Dani, quem é a Daniele? Dani, quem é a Daniele? Isso, é isso mesmo. Daniele, né? Não é Daniela. Eu fico muito frustrada quando as pessoas erram o nome, por isso que eu até questionei, né? Como Acertei. você prefere? É isso, Darcy ou Darcy, né? Porque a gente sempre quer já de prima criar essa conexão, né? De falar o nome da maneira correta. Então é isso mesmo, né? Daniele. Bom, assim, a minha formação não é voltada para a parte de escrita, mas eu sempre gostei muito de escrever, né? E escrever para mim sempre foi um hobby. Eu chamo de escritoterapia, né? De colocar as coisas no papel. Desde muito criança, eu tinha caderninhos de versos, poemas que eu mesma fazia, sabe? Assim, eu tenho eles até hoje. Eu me recordo, acho que eu tinha uns 8, 9 anos, eu perdi o meu caderno. E eu passei, assim, 1 ou 2 dias chorando. Minha mãe fala que lembra que eu soluçava de ter perdido meu caderninho. E ela falava, eu nunca tive tão triste por causa de alguma coisa, não era nenhum brinquedo nem nada, era por causa do caderno que a gente tinha perdido, e depois a gente achou. Nossa, foi um alívio imediato, assim. Então, eu sempre tive essa conexão com a escrita, né? E quando eu passei né, crescer mais, adolescente, a escrita sempre estava ali do meu lado, mas eu pensei, poxa, será que dá para eu viver disso? Eu pensei, eu acho que não. Acho que meu pai, ele sempre nos reforçava muito a questão do estudo, de aprender inglês, de fazer uma faculdade, e eu sempre absorvia muito tudo isso que ele falava pra gente, né? E no decorrer de tudo isso, eu acabei me formando em comércio exterior, onde eu trabalhei, né, atuando na área de comércio exterior por muitos anos. Depois desse tempo em comércio exterior, acabei indo para fora do Brasil, onde eu iniciei uma nova carreira trabalhando com tecnologia, né, aí para a parte de startup, desenvolvimento de software, e foi uma mudança assim muito grande, né, na minha vida. Inclusive no livro eu falo sobre isso, né, no capítulo Seja Corajoso, essa mudança, né, de você sair do país, mudar de carreira, enfim, uma mudança geral. E quando a gente voltou para o Brasil, de novo, continuei essa minha vida aí de TI, mas eu acabei amadurecendo um pouco mais essa questão da escrita, né? E o livro, assim, a princípio, ele tinha o intuito de ser um caderno de memórias. Por quê? Porque eu ficava pensando, gente, nunca se ouviu tanto pessoas com problemas cognitivos, demência, Alzheimer. Eu falei, se isso acontecer comigo, eu quero me encontrar de novo. Eu preciso colocar no papel tudo que eu puder lembrar, tudo que foi de bom, que foi de ruim, para quando eu estiver lá na frente, se acontecer, eu pegar esse caderno
eu vou ler, mesmo que eu não lembre de nada, alguém virar pra mim e falar, olha, essa daqui é você. E eu falo, puxa, que legal, eu me conhecer, sabe? Então foi com esse intuito que eu comecei a desenvolver um pouco mais, de uma maneira mais aprofundada, essa parte da escrita. Então era, a princípio, um caderno de memórias. E assim, conforme eu fui lendo, eu falei, gente, isso daqui não é só um caderno de memórias, não vai ser bom só pra mim. Eu acho que isso aqui pode sim ser muito bom para outras pessoas poderem ler e se identificarem, né? Criar aquela sementinha dentro de cada uma palavra de motivação, né? De inspiração. E foi aí que eu fiquei, puxa vida, será que dá bom isso? Será que eu posso realmente fazer com que isso seja algo maior? Né? E eu vi uma vez num blog de um rapaz que falava muito sobre essa parte da escrita, ele disse assim: se você escreveu, você é o primeiro leitor também. E se você gostou do que você leu, outras pessoas também com certeza vão gostar. Então aquilo ficou muito comigo assim, e eu guardei, sabe, isso por um tempo, mas demorou um período aí para eu realmente chegar e falar, não, vou publicar, né? A publicação ela veio um pouco depois. Eu li até um dos comentários lá que tem no seu site, né? Que uma pessoa fala alguma coisa como é, não é uma biografia, mas ali você abriu bastante da sua vida, né? Você conta detalhes dessa sua trajetória mesmo, né? Onde a importância que teve, assim, você ser focado. E aí, cada obstáculo que vinha, você traçava uma estratégia ali de como você não ia se perder naquele caminho, não é verdade? Sim, e essa coisa da biografia, eu fico pensando, né, esses escritores que fazem realmente uma autobiografia, né, é uma coisa muito maluca, né, mas o propósito do livro, eu não consegui fugir muito dessa coisa da abertura, né, dos relatos e tudo mais, porque como a princípio era um caderno de memórias, não tinha como, eu estava falando de mim, né, mas depois, adicionando algumas outras coisinhas, algumas recomendações, né, algumas citações também de pensadores, de outros autores, para complementar a mensagem que cada capítulo ali vinha trazendo, eu achei que foi assim a cerejinha que faltava para realmente fazer sentido para quem estivesse lendo. Porque tudo aquilo ali fazia sentido para mim, porque é a minha história. Mas como que eu vou transmitir aquilo ali para uma pessoa que nunca me viu, né? Que não conhece, não entende. Então acho que dessa forma eu consegui fechar, né? Sim, sendo um pouco autobiográfico, mas também com uma pitada ali de, né, de inspiração, de crescimento pessoal. Eu acho que ajudou bastante nesse sentido. Eu gostei do resultado. E como que você organizou, né? Porque eu imagino que você começou escrevendo como um diário, ou as suas Aham. memórias, como você falou, porque o livro hoje, eu li o livro, viu, gente? Se você não leu, daqui a pouco a gente vai passar aqui todas as informações para você adquirir esse livro, que inclusive você me falou que vai ter um PDF, né? Porque a pessoa. A Sim, gente vai chegar lá. sim. Mas o livro ele é todo estruturado, porque aí depois você vem por tópicos, né? Isso. Como que você pegou tudo aquilo que você estava lá, escreveu, né? Tinha meio que um diário. Como que você organizou isso aí sim, num formato de um livro com propósito? Uhum. Assim, como eu já escrevia muito, né, em cadernos, então era muito manuscrito, né? Eu não tinha nada no computador estava zerado. Aí eu tinha mais de um caderno e além desses cadernos, eu também tinha alguns papeizinhos onde eu anotava algum trecho de um livro que eu li, ou então alguma frase que eu vi numa palestra, ou até na rua, assim, às vezes você vê, né, em caminhões, assim, e tal. E então estava muito desorganizado. E quando eu comecei a passar para um outro caderno, nem foi pro computador. Eu estava fazendo um retrabalho, né, sem saber. E quando eu comecei a passar para esse outro caderno, que era o que eu estava considerando o caderno de memórias, eu comecei a ver, falei, poxa, cada fase que eu passo aqui, ela tem um elemento diferente, né? Um eu falo muito sobre a curiosidade, no outro eu falo muito sobre coragem, ser positivo. Eu falei, puxa vida, foi quando eu comecei a reler todo esse conteúdo que eu percebi esses elementos muito bem fincados em cada parte. E quando veio o amadurecimento da publicação do livro, eu falei, como que eu vou estruturar? Justamente essa pergunta que eu fiz. E ao identificar esses elementos, eu falei, então tá, então cada um desses elementos vai ser o gancho para eu poder distribuir todos esses relatos e para poder fazer sentido, né? Porque em cada capítulo tem um elemento e o relato vinculado àquele elemento. Então acho que foi assim que eu acabei conseguindo criar ali um cronograma, né, que realmente fizesse sentido. E a parte mais difícil, Darcy,
de todo o processo foi o nome do livro. O nome e a capa, né? Porque eu, sendo uma autora independente, né, não tendo uma editora, você sabe que fica muito mais difícil, né, de ter visibilidade e tudo mais. Então, assim, como que as pessoas vão vincular o conteúdo que eu tenho dentro do livro, né, com a capa? O nome, quem é Daniele Gradinar? Como que eu vou fazer com que as pessoas, sim, julguem o livro pela capa? A gente fala que não julga, mas julga, né? Mas julga, é verdade, é A gente verdade. vai na biblioteca não, né? Na Na livraria. livraria. Você vê lá, por exemplo, grandes autores, né? Paulo Coelho, Leandro Carnal e tantos outros. Eles nem têm ilustração na capa, eles têm só o nome em letras garrafais e é isso que eles precisam. Porque a pessoa vai lá, pronto, é esse autor que eu quero. Mas no meu caso, meu nome, tanto é que na capa do livro, meu nome ele tá bem menorzinho, né? E a Flor de Lótus, ela tá totalmente ali em evidência. Então, assim, essa parte do processo de escrita, para mim, ela fluiu. Porque é muito tranquilo para mim, né? Assim, falar porque tá aqui, é no coração, na cabeça. Então, eu fui colocando no papel. Agora, como tornar a obra vendável, ou seja, atraente, para que as pessoas pudessem falar, opa, tô aqui na livraria, vou pegar esse livro, né? Essa foi a parte mais difícil, né? E a Flor de Lótus, ela veio para a capa justamente por todo o arquétipo que ela possui, né? Que é de estar lá na lama, no fundo da lama do brejo, finca lá a raiz dela. E ela sobe toda fechadinha, passa pela água iodosa, chega na superfície, abre as pétalas para ser acariciada pelo sol. E ela faz isso todos os dias. E ela, quando chega na superfície, ela tá seca. Aí você fala, como né, uma flor consegue permanecer tão fechadinha, passar por todas essas impurezas para receber o lugar dela ao sol todos os dias? E quando o sol se vai, ela fecha as pétalas e submerge. Então, quer dizer, quando você para analisar esse comportamento da flor de lótus, a gente tem que trazer muito isso pra gente, né? Porque é o que a gente passa por toda a nossa jornada de vida. Sair da onde a gente está, seja para, né, conquistar um trabalho, ou terminar uma faculdade, ou então colocar um projeto em andamento, como é o meu Ganha Coração aqui, né, meu livro. E a Flor de Lótus, ela, eu acho que a gente tem muito que aprender com ela, né, por tudo que ela representa, né, para ter o seu lugar ao sol todos os dias. Então foi com essa visão que eu a trouxe pro, né, pro livro, pra capa, para ilustrar. E o Seja o que Você Quer Ser, as pessoas olham e falam assim, nossa, que pretensão, né? Se eu ler o seu livro, então eu vou ser tudo que eu quero ser. Eu falo, bom, não é tanto assim. Na verdade, o livro é uma provocação, né? Esse seja o que você quer ser, né? Porque em cada fase da vida a gente quer ser uma coisa diferente, né? Quando você, enquanto criança, quero ser professora, eu quero ser astronauta, quero ser médico, e a gente vai mudando essas vontades. Então o livro ele fala muito sobre isso, né? O que você quer ser em cada fase da vida, até quando você morrer, né? Inclusive o primeiro capítulo, né? Exato. Seja o que você quer ser quando morrer, algo que você tem que sim sempre cogitar. Então assim, o processo inteiro ele foi muito gostoso de fazer. Mas a parte mais difícil, com toda certeza, foi a capa e o nome, né, do livro, o título. Mas depois que eu consegui vincular a mensagem do livro com o comportamento da flor de lótus, foi mais fácil extrair o seja. Aí o curioso, seja corajoso, positivo, ele acabou fluindo mais. E olha, eu confesso assim, nessa hora foi foi tão gratificante, sabe? Assim, eu não consigo descrever. Eu não consigo descrever. Como eu me senti de falar, caramba, é isso, sabe? Foi muito bom. Eu fiquei aqui pensando, porque eu li o livro, né? E você explica, inclusive, isso no livro também. A hora que eu vi, eu fiquei pensando, meu, como que ela teve essa sacada de buscar exatamente numa flor? É meio que um resumo dali de tudo que tem no livro, né? Eu achei Verdade. sensacional. Você andou por quais caminhos até chegar na flor? Então, assim, como eu falei, o miolo do livro já estava praticamente pronto, né? Aí eu fiquei pensando, gente, o que colocar? É porque Pensei você tinha que achar um uma única imagem, como Sim, você falou, né? Tem que pôr uma imagem, né? Porque sim. para chamar atenção. Como que você consegue resumir tudo, né? Sintetizar tudo em uma única imagem, né? Eu até cheguei a cogitar de colocar uma foto minha, de colocar, por exemplo, a imagem, né, de uma capa, assim, sabe? Não querendo ser a Mulher Maravilha, mas assim, de superação, uma coisa que ilustrasse algo assim. Mas eu achei que estava muito. Ainda não estava me conectando, né?
E assim, eu falei, eu vou parar de pensar um pouco nisso. Sabe aquele ócio criativo que a gente às vezes precisa ter, né? E assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de meditação, né? Medito já há alguns anos e sempre na posição de lótus. Perninha cruzada e tal. Aí aquilo ficou comigo. Na hora que eu sentei, cruzei a perna, coloquei a mão assim, eu falei, caramba, É é a posição isso. de lótus. Por que que eu nunca fui pesquisar a fundo sobre a flor de lótus? E foi quando eu comecei a ler sobre, eu falei, gente, todo esse tempo estava debaixo, literalmente, do meu nariz, Era o né? encontro, E né? eu não, assim, não conseguia vincular. Então, acho que essa necessidade de me desligar um pouco, porque eu estava fritando, literalmente, assim, os meus neurônios com isso. Porque foi a parte mais difícil, como eu falei. Então, acho que quando eu me distanciei um pouco, me desagarrei dessa ideia da capa, foi quando eu pensei, poxa, Lotus, né? Falei, gente, é isso. E foi quando eu tive esse momento, assim, sabe, de total preenchimento, de falar, é isso, ninguém vai tirar da minha cabeça ou fazer eu mudar de ideia, que é a flor de lótus que vai pra capa e é ela que vai ficar ali. E foi assim. E casou perfeitamente, né? Nossa, graças a Deus, porque eu confesso que eu já estava um pouco assim, ficando um pouco desanimada, sabe? Porque você precisa da capa, né? Pra poder. Não tem jeito, Não né? tem jeito, é o que precisa. Ô, Dani, e como você fez a concepção do livro, aí depois eu imagino que é um outro perrengue, que é assim, como eu vou publicar este livro, né? Sim, Por onde que você andou aí? Quais foram as ideias e aí até a gente chegar ao exemplar que sim. E tá é, aqui. é uma loucura, né? Porque tem uma frase de um ex-presidente americano, o Theodore Roosevelt, que ele fala assim: comece onde você tá, com o que você tem. Fecha aspas. Aí eu pegava aquela frase e pensava, tá, o que que eu tenho? Tenho isso aqui. Isso aqui é bom? Acho que sim. Mas como que eu faço para, né, converter isso em algo maior, né, onde as pessoas realmente possam conhecer, né? Aí foi quando eu comecei a pesquisar plataformas de autopublicação. Então, assim, se você aí, né, tá escrevendo alguma coisa, saiba que não necessariamente você precisa de uma editora. Claro que com a editora é muito, infinitamente mais fácil, né? Porque você tem ali todo um aporte, as pessoas te ajudam com a divulgação, te colocam nas feiras, te conectam com os leitores, né? Mas no caso de uma autopublicação, você realiza o seu sonho de publicar o livro, mas toda a parte de criar visibilidade, de dar força para esse teu filho, porque é um filho, né? O filho de papel é muito, muito mais trabalhoso, né? Então, assim, quando eu comecei a pesquisar, aí eu me deparei com o Clube de Autores, que é uma plataforma de autopublicação. E lá, o que que eles fazem? Você coloca toda a sua obra, você faz a capa, inclusive, lá também. Então, tudo que vocês estão vendo aí no livro, eu fiz lá na plataforma deles. Claro que se você quiser contratar serviço para fazer a parte de diagramação, um capista, você também pode, né? A única coisa que eu precisei investir foi o CPF do meu livro, né? Que é o ISBN, que é o registro que fica na parte de trás. Foi a única coisa. O restante, fiz o upload e já criou ali a disponibilidade do livro em todas as plataformas digitais. Então, assim, hoje, fisicamente, o livro não está numa livraria. Mas no site, sim. Na Amazon, né? Americanas, você consegue adquirir. E quando eu fiz a publicação, eu falei, tá, ele tá lá. Ele foi pro ar, ele já tá lá. E agora? Essa era a minha outra E agora? pergunta. Eu ia falar, porque eu imagino que você escreveu lá os seus diários, aí teve a ideia de fazer o livro, aí você teve que organizar todas essas Sim, ideias, fez o livro. Imagino que demorou um processo, né, um tempo, até você conseguir essa outra etapa. Agora você, acho que deve dar, assim, aquela sensação quentinho no coração, né? Agora tá lá. muito. Mas e agora? Sim, O que eu faço? exato. E sem esse aporte de uma editora, você fica com a cabeça a mil, né? Porque, assim, o mais importante era publicar. Ok, já está lá. Mas quem que vai entrar na Amazon e procurar o Seja o que Você Quer Ser? Ou o Daniele Gradinar, né? Então, esse anonimato, ele acaba virando, sim, uma barreira muito grande para você, de fato, fazer o livro crescer. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar muitas pessoas que são especialistas em marketing literário, né? E tem uma outra recomendação que ficou muito comigo, assim, porque eu percebi que eu estava fazendo tudo errado. E quando eu ouvi essa frase, eu falei, não, preciso mudar. Que é o quê? Não adianta você tentar caçar a borboleta. Ela vai voar, você vai ficar com a redinha ali, ela vai embora.
Mas, se você cuidar bem do seu jardim, elas vão pousar. E aí você vai conseguir essa conexão com a borboleta. E com o leitor é a mesma coisa. Não adianta ficar caçando o leitor. Eu preciso cuidar do meu jardim para que eles possam vir e pousar. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a investir nas redes sociais, né, canal no YouTube, comecei a fazer posts diários sobre o livro, né? Comecei a me informar sobre feiras de livros na região. Inclusive, esse ano já participei de 2. Então, quer dizer, estar no lugar certo para as pessoas certas, né? Então, dessa forma, é um trabalho de formiguinha? Bacana. Com certeza. É um trabalho que exige paciência, sim, mas tem muita perseverança também, né? Assim, o que eu acredito muito é na força que a gente coloca, na vontade que a gente coloca nas coisas que a gente está fazendo. Demora para vir, mas vai acontecer. Eu acho que o mais triste é quando a gente desiste, sabe? Eu não sei por quanto tempo mais eu vou continuar divulgando meu livro, mas assim, hoje, pensando hoje, eu quero continuar até quando eu puder. Tanto é que eu estou escrevendo um segundo. Porque ele é seu coração, né? Você falou que Muito. não é seu ganha-pão, mas é o seu coração. É, o meu ganha-coração, com toda certeza. E lá nos comentários também tinha alguns comentários falando assim, é um livro inspirador, principalmente para os jovens que estão iniciando a carreira. Uhum. Sim, muito. Eu acredito nisso porque, assim como eu relato ali, quando você entra num trabalho, às vezes é desestimulado, e o quanto isso pode pesar e prejudicar a sua carreira, que nem eu me arrependo muitas vezes de ter tomado algumas decisões que eu tomei, de ter desistido, por exemplo, sem dar spoiler aqui, né? Mas quando a minha gestora falava assim, não faça isso porque você não sabe. E eu sabia, eu estava tentando. E aquilo me machucou tanto como profissional que eu desisti de tudo. Eu saí daquela empresa que era maravilhosa. Eu poderia ter continuado lá. Então, eu deixei aquela situação, aquela pessoa me afetar, né? Então, assim, um jovem, uma pessoa que está iniciando uma carreira ou até escolhendo ainda o que estudar, eu acho que quando ela lê ali, ela pode se identificar, né? E ver, puxa vida, mas será que esse caminho vai dar certo? Será que se eu fizer diferente, não vai ser melhor? Então, acho que essa parte, nessa fase da vida, onde a gente toma tantas decisões e decisões muito importantes que ela traz, né? Porque a gente já passou por isso faz um tempo. Eu acho que o livro ele pode ajudar muito nesse sentido. Mas eu achei legal esse comentário, eu gostei muito, por isso que ele tá lá nos depoimentos do blog. Mas muitas pessoas também com outras faixas etárias leram o livro e viraram para mim e falaram assim: ó, o pessoal tá falando que é para um pessoal mais jovem, mas, poxa vida, o seu livro me fez muito bem, eu gostei muito, tirei muitas coisas dele. E isso foi muito legal, né, de ouvir que outras pessoas com outras visões, com outras experiências, né, com mais idade, também puderam extrair ainda alguma coisa do livro. Isso eu achei muito, muito legal. Eu concordo também, até porque hoje em dia, não sei se isso é um fator pós-pandemia, mas as pessoas estão migrando de carreira, né? Estão fazendo transição de carreira. E é uma inspiração mesmo, porque na verdade é um novo recomeço, Sim. né? E as pessoas, como você falou, não é só para quem está iniciando. Hoje em dia, as pessoas estão se dando mais essa coragem mesmo, falou, Uhum. tenho vontade, Se permitindo, se né? permitindo mais. Então, Uhum. realmente pode atingir qualquer pessoa. Sim, assim como foi pra mim, né? Escrever também, porque não deixa de ser, não é uma carreira, mas não deixa de ser também, poxa vida, um ofício. Eu me dedico, né? Tudo que você vê com relação, seja o que você quer ser, eu tô ali, né? Seja na hora da revisão do livro, na impressão, eu tô ali. Então, assim, não é fácil, né? Porque é uma dedicação, porque você tem Muito. o seu trabalho, Uhum. não é? Você é casada, tem Sim, filho, sim. não é? Você Uhum. dá conta de tudo. E você é o eu empresa, porque além de escrever e publicar, ainda você faz toda essa parte de divulgação. Uhum. Que não é fácil mesmo. Por isso que como eu comentei, né, do jardim, de cuidar do jardim, né, o que a Dani Sakugawa, né, que é essa profissional de marketing literário sempre fala, me ajudou muito porque, assim, apesar de ser um trabalho muito árduo, o resultado ele é lento, né? Porque aos poucos você vai ganhando visibilidade. Então, assim, toda vez que eu pude participar, né, de uma das feiras de livro, você ganha contato, as pessoas falam, oh, legal, gostei da mensagem do seu livro, vem cá, eu quero que você venha em tal lugar falar sobre o seu livro, né? Ou então, olha, eu comecei a te seguir, nossa, eu também quero escrever um livro, me dá uma dica. Então, assim, essas conexões que a gente cria, estando no lugar certo, para as pessoas certas, é o que tem me gerado, assim, muita motivação e esses degraus que a gente precisa para poder continuar, Você né? falou bastante
você falou, vou cuidar do jardim para realmente trazer as pessoas certas. Quando você escreveu, resolveu publicar o livro, você pensou em um público, assim, para quem você escreveu exatamente? Então, a princípio, eu pensava assim no pessoal mais jovem. Pensava por conta, né, desses relatos de carreira, de estar estagiando e passar por algumas situações complicadas. E quando eu conversava, por exemplo, com a minha sobrinha, né, que adolescente hoje, ou com filhos de amigos que também são adolescentes, eu falei, ó, esse livro aqui vai ser bom pro seu filho, eu acho que esse livro vai ser bom tal. E eles leram antes dos filhos. Porque falaram, meu filho não sabe, né, celular, não tá lendo muito, eu vou ler. Aí quando os pais começaram também a ler, falou assim, ó, realmente esse livro vai ser bom pro meu filho ou pra minha filha. Eu tô querendo que eles, né, também consumam a mensagem, aí ficava empurrando o livro até que eles fossem ler. Mas depois que a gente fez a festa de lançamento do livro e eu distribuí, literalmente distribuí meu livro para amigos e para familiares, que tem faixas etárias assim diversas. Aí o pessoal começou a ler, começou a me dar o feedback, aí eu comecei meio que mudar um pouco essa questão do perfil do meu leitor, né? Que a princípio, sim, para mim era um pessoal mais jovem. Mas depois desses comentários, esses testemunhos, vamos dizer assim, sobre o livro, eu falei, que legal, então a gente pode mudar um pouco. Tanto é que o segundo livro agora, aí esse sim, vai ser focado totalmente no pessoal de faixa etária de meia idade. Porque a gente vai falar sobre meia idade, né? O segundo livro. Então, só, né, uma prévia. Ô, Dani, eu sei que a gente não pode falar muito do livro porque a gente quer que a pessoa leia, né? Aham. Mas você pode contar um pouquinho aí, assim, para quem tá lá em casa? Sim, com certeza. Assim, o livro, né, como você bem comentou, né, Darcy, ele foi estruturado, né, de uma maneira baseada nos elementos, como eu comentei, e assim, o livro inteiro, ou seja, o que você quer ser, é como eu falei, ele não é uma receita milagrosa, mas é um livro que traz muitas recomendações, né, para você se ajustar e poder ser o que você quer ser em qualquer momento da sua vida. Então, cada um dos tópicos do livro traz o elemento do seja diferente. Então, a gente tem seja o que você quer ser quando morrer. Eu acho que isso, assim, quando me veio, eu comecei a escrever, eu falei, gente, isso aqui é tão importante e a gente não para pensar nisso. O que eu quero ser quando eu morrer, né? Quando eu olhar para trás e falar, puxa vida, o que as pessoas receberam de mim? O que eu deixei, né? Como que elas vão se lembrar de mim quando eu me for? Então, assim, e isso a gente tem que trabalhar agora, não é quando você estiver lá na frente que você vai falar, agora é hora de eu fazer tal coisa. Não, é agora. É você plantar essa sementinha em cada pessoa que passa pela sua vida, para ela levar um pouquinho de você com ela e para quando você se for falar, puxa, eu lembro dela, era uma pessoa assim assada, né? Então acho que a gente tem que trabalhar muito isso agora em vida, enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente pode ativamente, né, construir esse ser que a gente quer ser quando morrer. A gente fala também muito sobre a questão da carreira profissional, né? De você ser interessado para ser interessante, do quanto você ir atrás das coisas te torna uma pessoa assim interessante. Às vezes a gente se frustra, né? Você fala assim, pô, tô estudando, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Não para. Não para. Por quê? Porque vai acontecer. E mesmo que ninguém chegue e te reconheça ou qualquer coisa assim, você está se tornando uma pessoa mais interessante para você mesmo, porque você está sendo mais bem informado, está mais estudado, está evoluindo. Então, eu acho que a partir do momento em que você se interessa pelas coisas, mas não de uma maneira rasa, de uma maneira mais aprofundada. Poxa, gostei desse assunto, vou ler sobre. A gente estava falando muito sobre comunicação, oratória, né? Tudo. Vamos ler sobre, vamos nos aprofundar. Por quê? Né? Porque hoje eu acho que com a acessibilidade que a gente tem muito fácil a tudo, as pessoas se desapegam muito rápido. Então, acho que o seja interessado para ser interessante é um fato. Inclusive, no próprio livro, como você já viu, tem alguns relatos ali, né, que realmente fizeram com que eu me tornasse uma pessoa interessante e avançasse um pouco mais. Então, eu acho que essa coisa de você fazer além do esperado, ir além do necessário, brasileiro não é assim, né? A gente costuma fazer só o que é necessário. Mas eu acho que a partir do momento em que você vai além, no trabalho, em casa, você se torna uma pessoa ímpar, sabe? Diferente das demais. Então, o livro, né, a grosso modo, ele traz uma série de relatos pelos quais eu passei e, em cima disso, aquela filosofada, né, em cima do que aconteceu e a recomendação vindo em seguida. Então, essa combinação dos elementos, é como eu falei, é uma receita que vai ajudar. Não é algo milagroso, mas eu tenho certeza que se você já está
com aquela vontade de fazer alguma coisa e só precisa de um empurrãozinho, o livro com certeza acho que vai dar esse empurrão que você está procurando. Porque você ali, você conta a sua experiência, mas não adianta a pessoa só ler e não colocar em prática, né? Senão não... Não faz milagre, né? É Não. só coisas que você passou, né? E aí Sim. você deixa ali um ensinamento e o que deu certo para você e que pode inspirar. Uhum. Mas, ó, chega, né? Agora você vai lá ler o livro, né? Porque senão a gente vai contar muita coisa aqui, né? É isso aí. Eu ia perguntar, você mudaria alguma coisa hoje que você já tá aí com o livro lançado, muita gente já leu, você Uhum. chegou a reler e falar assim, isso aqui eu colocaria mais alguma coisa? Ou vai ficar tudo pro próximo? Né? Assim, eu li o meu livro 5 vezes, né? Primeiro porque eu fui a primeira leitora, né? E em seguida eu fui lendo justamente para poder ver qualquer tipo de ajuste, correção e tudo mais. E quando eu pego para ler hoje, eu sinto que eu poderia ter contado mais, um pouco mais, sabe? Principalmente em alguns capítulos onde eu coloco muitas situações, eu falo, tá, eu coloquei tudo que era importante ali, mas eu poderia ter adicionado algum outro detalhe. Mas assim, eu não vou mexer porque eu acho que a mensagem Filho. é. Coitado, não né? se mexe no filho, É o filho, né? Não pode mexer. Mas assim, eu acredito que a mensagem, o core do livro, né? A essência dele tá ali. Então, querendo ou não, eu acho que toda vez que eu ler, eu vou querer mexer. E eu não vou fazer isso pra não descaracterizar, sabe? Eu não quero que isso aconteça com ele, né? O que eu fiz, eu acho que você pode até comparar, porque você pegou a outra edição da Amazon e eu trouxe esse Ó, ganhei autografado aqui pra você. autografado, É. ó, com a fotinho, inclusive, né? Esse daí, se você reparar, a capa, a flor, ela tá um pouco maior, as letras também, elas aumentaram um pouquinho. Então, o lugar onde eu acabei mexendo um pouquinho mais foi realmente na capa, né? Mas o miolo em si, eu preferi não mexer, né? Porque, como eu falei, eu acho que cada vez mais, enquanto eu estiver lendo, eu vou querer achar que tem alguma coisinha ali, mas não, Não, esse aqui é aqui. não. Ele é o que é. Ele é o que é, e vocês têm que ler. Agora eu quero saber do próximo. Aí você fez esse, aí já me falaram aqui que é assim, o escritor, né? Ele faz o primeiro, aí agora aí deu aquele. Agora eu quero É já. muito, né? A mente vai indo, né? É muito maluco isso, porque quando eu expus lá no Mega Feirão, que foi em maio desse ano, aqui em Santo André, inclusive, o pessoal da editora Liberdade e Consciência, eles vieram falar comigo, né? Falaram assim, ó, ano que vem, você vai ver, no seu estande vai estar o Seja o que Você Quer Ser e o segundo. Aí eu olhei e falei, né? Eu fiquei com aquilo, assim, e realmente, o despertar da escrita, né? Enquanto o primeiro não vinha, ele era muito forte. Aí depois que você deu aquele... Ele foi pro mundão porque ele tá no mundo. Se perdeu por aí, né? Cria realmente essa coisa assim, gente, eu preciso continuar. Porque isso realmente é muito bom. E eu ainda tenho muito, né? Como contribuir. Tanto é que o segundo, muito diferente do primeiro, Seja o que Você Quer Ser, né? Que tem aí a faixa etária um pouco mais, assim, abrangente. O segundo, ele vai focar mais nesse pessoal que está vivenciando aí a meia-idade, né? Dos 35 até os 50 e poucos anos de idade. E o quanto a gente pode extrair desse tema. É uma coisa, assim, muito legal. E quando eu comecei a escrita, né, sobre esse tema, comecei a destrinchar, e agora vai ser mais rápido porque eu já tô direto no computador. Saiu lá do... Nossa, porque pra, né, colocar até tudo porque no aqui era a sua PC. história, eu acho que até faz mais Isso. sentido, né? Colocar ali a mão. Porque eu acho que quando é feito à mão, parece que o coração Vem vai do junto. coração, né? Teclado também, lógico, né? A gente também põe o coração ali, mas é diferente a dinâmica, né? Então, eu acho que para esse segundo livro, a faixa etária ela vai ser um pouco mais, assim, específica, mas não deixando os outros leitores de lado, né? Por exemplo, uma pessoa mais jovem lê, né? E fala, poxa vida, quando eu estiver lá, eu já tenho uma lição aprendida por alguém que já passou, então eu estou em vantagem, porque eu posso me antever com algumas coisas, né? Por exemplo, eu tenho um livro lá em casa que eu não li ainda, bem grandão, tá escrito assim, que é para você ler a partir dos 50 anos. Já tô lá, né? Daqui a alguns anos já tô ali. E eu tô guardando ele, eu tô muito ansiosa, porque ele só vai fazer sentido para mim depois
dos 50, né? Então, assim, eu acho que ele sim vai fazer muito sentido para quem estiver na meia idade, mas ele também vai poder ajudar muito quem estiver, eu acho que, não quem já passou, né? Mas quem está Quem tá antes, chegando? para poder ver e falar, puxa vida, olha só isso daqui. Se acontecesse comigo, eu sei que tal coisa talvez seja feita dessa forma, né? Então, acho que vai ser legal também nesse sentido, sabe? Mas vai ter um foco um pouco diferente. Logo saberemos. Sim, isso Ô, aí. Dani, e o seu jardim hoje, como você está divulgando ele? É o meu jardim, né? Meu jardim de flor de lótus. É, Mas assim, o meu jardim, como que eu faço? Como eu comentei antes, né? As redes sociais, querendo ou não, a gente não consegue fugir, né? Tem muito escritor que tem esse perfil um pouco mais, assim, introvertido, né? De ficar muito à vontade ali com o papel, com o computador, mas de não se expor, né? E a gente tem que dar a cara, não tem outro jeito, né? Então, assim, faço os vídeos lá no YouTube, coloco também no Instagram, faço a participação em feiras quando eu posso, né? Tenho disponibilidade, porque eu também preciso estar disponível para estar lá, né? Porque, querendo ou não, eu tenho o meu trabalho e a vida de escritor em paralelo. Então, eu vou me enfiando, vou indo onde eu acho que os leitores possam estar e vou divulgando. E uma outra forma também que eu acho muito importante é ver o livro como uma utilidade pública. É algo que pode ajudar as pessoas. Então, eu dou o meu livro, o e-book, né? Eu costumo passar ele adiante para todo mundo que vem falar comigo. Falar, gostei do seu livro. Gostei da sinopse. Você leu? Não, ó, tô. Me manda seu e-mail, tô enviando. Né? Então, assim, eu gosto muito dessa coisa de transmitir a mensagem. E eu acho que também é uma forma da gente cultivar o jardim, né? Quando você passa a mensagem do livro adiante, aí tiveram vários relatos de pessoas que receberam o e-book. Falaram assim, nossa, eu gostei tanto do seu livro, eu comprei o físico. Né? Isso também acontece. Então, assim, eu acho que uma forma da gente cultivar o jardim é o quê? É criando visibilidade, mesmo que seja dessa forma. E eu não me incomodo de forma alguma em compartilhar, porque esse sempre foi o meu objetivo desde o início, que a mensagem do livro seja passada adiante. Eu quero que ele seja um livro best reader, né? Assim, melhor lido e não um best-seller mais vendido. Claro que a venda, ela é importante, mas no meu coração eu quero que ele seja lido, porque para mim não tem preço quando a pessoa chega e fala assim: "Caramba, eu li o seu livro, anotei tanta coisa, tô aplicando algumas coisas, muito obrigada." Esse é o maior valor assim que eu posso receber pelo meu livro. que é o Então, compartilhamento, né? exato. Então, para mim, esse é o caminho. E para o segundo livro vai ser a mesma coisa. Pretendo também, né, quem tiver interesse, pega o e-book, lê, compartilha, porque livro no final do dia é isso, né? É você ler e trocar, né? Você já leu? Ah, então agora passa para o próximo. Então, essa é a ideia. Esse é o sentido, né? Exato. Com E certeza. aí, para a pessoa conseguir esse e-book, ela vai entrar lá no seu site e preencher, tem um formuláriozinho lá, não é isso? Tem. Esse é o caminho? Ali no blog, ela consegue colocar o depoimento dela, pode entrar em contato comigo também. Quando ela colocar a mensagem lá, vai direto para o meu e-mail e eu já consigo enviar o e-book. Ou então ela pode me chamar também pelo Instagram, ali por uma mensagem direta, e eu também consigo enviar sem nenhum problema. É super fácil, hein? Uhum, com Não certeza, é? com certeza. Dani, eu adorei saber Ah, eu que pouco. gostei demais. Eu adorei ler seu livro. Fico feliz. Até falei hoje, né, quando você chegou, a primeira vez que a Aham. gente estava conversando, é como se eu já te conhecesse, óbvio, né? Porque eu li a sua história aqui. Aham, sim. E tudo que a gente conversou aqui faz total sentido. Li os depoimentos lá, achei muito impactantes, assim, porque são, como você falou, tem da pessoa pensando no mais jovem e tem o outro mais maduro, que também começou a refletir de uma forma diferente, né, depois de ler o seu livro. Já estou ansiosa pela segunda edição. E vou pedir aqui para você deixar uma mensagem para os seus leitores ou para quem está chegando agora, né, que vai começar aqui, conhecer o seu trabalho, né? Sim, com certeza. Bom, pessoal, como eu falei aqui, né, sou autora aí do livro Seja o que Você Quer Ser. É um livro bem leve, com o intuito de crescimento pessoal, de inspiração. Tenho certeza que, independente de qual fase você estiver na sua vida, vai ajudar bastante. E se você tiver interesse em receber o e-book, é só me chamar lá no Instagram, @DanieleGradinar. Tudo junto, vou ficar muito feliz em receber o seu contato e de poder me conectar com você e também de me apresentar, né? Porque ao ler o livro você vai saber tudo e mais um pouco. Exatamente, conhecer toda a sua trajetória, não é Sim, verdade? com certeza, sim. Dani, foi um prazer. Ah, o prazer Gostei foi muito meu. do nosso bate-papo. Já Obrigada. estou ansiosa aí logo
Vai vir o segundo livro. Sim, o terceiro filho, né? É. Que primeiro é o Edgar, né? Que tá ali assistindo a gente. Ou seja, o que você quer ser. E o próximo, não vou falar o nome. Eu ia falar, não tem nome ainda. Não. Vamos né? deixar assim. É melhor, né? Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui. Não esqueça de deixar seu comentário, porque isso vai fazer com que essa entrevista chegue a mais pessoas. Espero vocês no próximo. E eu achei ótimo, eu porque vai comentei pro lá. mundo. Vai, né? E nessa última feira, tiveram pessoas do Mato Grosso que compraram, do Rio, de Curitiba. Eu falei, ele tá começando a viajar, né? E esse sentimento, assim, é como eu falei, não dá para descrever. É muito gratificante. Eu acho, é gratificante no sentido do quê? De você colocar ali o seu esforço, sabe? E ver que as coisas não são por acaso, mas sim por esforço, eu acho, sabe? De você tá lá, e vai tentando, e vai se enfiando, e vai fazendo. E eu acho que esse é o E caminho. vai abrindo o caminho.